Em nome da SIC, a nossa Associação Comercial Industrial, Agronegócios e Serviços de Chapecó, eu quero receber e acolher você que está aqui nos prestigiando, nos ouvindo, nos assistindo e agradecer a todos os empreendedores, empresários da nossa região, que somos aí mais de 1.700 em diversas frentes de negócio, em diversas nichos de negócio que potencializam e colocam aí a nossa associação, a nossa região em destaque nacional. A Casa do Empreendedor, o podcast da SIC, tem como objetivo levar para os nossos associados, para toda a nossa comunidade, tudo que é feito dentro da nossa entidade de uma forma descomplicada, descontraída, para que você possa consumir aonde quiser e como quiser. Essa iniciativa e todas as iniciativas da entidade são possíveis por conta dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Eu quero aqui de imediato fazer um agradecimento especial a Aurora Coop, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, Dax, Inteligência Imobiliária e Domi Consultoria Empresarial. Também agradecer a nossa equipe interna que nos dá suporte, a Sandra, o Dustin, aos nossos parceiros da MB Comunicação e também os nossos parceiros aqui do podcast, toda a turma da Closer. Recebemos hoje aqui, ao meu lado, Carlos Martinelli, segundo vice-presidente da ASIC. Seja bem-vindo. Obrigado, Robert. Muito bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Também Edson Roberto Dreher, cônsul honorário da Romênia. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Obrigado aí. Vamos fazer um excelente bate-papo aí, todos juntos. Legal. E retorna à mesa Roque, que é coordenador do Núcleo de Comércio Exterior, o nosso Comex. Bom dia, Robert. Bom dia, Carlos, Edson. Muito bom retornar, né, para falar aí um pouquinho do Núcleo de Comércio Exterior aí e as suas ações. Que bacana. Eu sou Robert Otto, estou nessa gestão como diretor de empreendedorismo e fico muito feliz por poder estar à frente desse projeto, contribuindo e aprendendo com todas as mentes brilhantes que passam aqui nessa mesa e também na entidade. A gente já falou muito em todos os podcasts e fala por diversas vezes que Chapecó não é mais uma cidade do interior do estado, do interior do Brasil, né? Chapecó chama a atenção nacionalmente pelos indicadores e a nossa produção ela alcançou o mundo como um todo, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que move negócios, que cria oportunidades e transforma a visão de quem empreende, né? As missões empresariais. A gente não está falando apenas e simplesmente de viagens, mas de experiências estratégicas que conectam Chapecó com o mundo. E neste ano nós vamos ter duas grandes oportunidades que são únicas, né? Romênia, que fica aí no coração do leste europeu, e também a China, que tem um grande potencial de inovação e produção e que também não é novidade para ninguém, mas é extremamente relevante. Então, nesse podcast, você que está aqui vai nos acompanhar e vai entender como a missão empresarial e como esses dois países têm conexões relevantes para todo mundo que empreende aqui na nossa região. Eu quero começar falando sobre a importância da missão empresarial, né? Por que os empreendedores, os empresários devem participar, devem apoiar essas iniciativas? E também, se a gente puder, de alguma maneira, diferenciar uma missão empresarial de uma viagem que a gente faz sozinho, né? Ou faz por conta própria. Porque empreende sempre tem essa perspectiva, né? No radar. Uhum. Aonde vai, não importa o que vai fazer, está de férias, sempre olha para o negócio, né? Sempre olha para oportunidade, inovação, mas é diferente quando a gente está num grupo, né? É diferente quando a viagem é uma missão empresarial. Então, eu gostaria de começar contextualizando sobre esse tema. Bom, começo por mim, então, muito bom dia novamente. Eu sou um entusiasta de missões empresariais, de visitas presenciais. Nos últimos anos, muitos empresários têm citado que eu localizo tudo pela internet, basta entrar lá, eu localizo, mas é diferente. Você estar face to face, seja aqui no Brasil, seja fora, é fundamental. É outra realidade. E as duas situações, como você citou, Robert. Viajar sozinho é uma realidade. Você vai encontrar as suas oportunidades, vai focado, mas em grupo você abre mais uma porta, que se chama network.
Muitas vezes a gente observa em viagens nestes grupos que se realizam negócios entre os participantes, que em inúmeras situações, não sabia do que o outro produzia, ou seja, eles estavam buscando fora aquilo que poderia ser encontrado em termos de atendimento localmente. Então, por isso que particularmente considero e sou um entusiasta das viagens, das missões empresariais, visitas técnicas e assim por diante. Legal. E existe também, né, Carlos, aproveitando o que você fala, uma conexão de valores e propósitos entre esses empresários que participam das missões empresariais, né? Você está ali com mais, sei lá, 20 outros empresários que estão buscando inovar, otimizar, criar mais eficiência para o negócio que atua, seja serviço ou produção, estão ali tracionando, né? Alavancando, fazendo algo diferente. Então, poxa, quando você vê uma pessoa que, assim como você, também, né, abre mão de situações mais confortáveis, mais estáveis, para buscar algo diferente, isso conecta de uma forma muito mais fácil, né? É algo natural. Então, realmente é uma dos benefícios que dificilmente a gente consegue mensurar, né? Se me permite um complemento, além de encontrar soluções para a produção, para os desafios operacionais, também para dificuldades gerenciais. Porque muitas vezes a dificuldade que eu estou tendo, o colega da missão, ele já passou e ele tem uma alternativa. E aí nessa viagem, no bate-papo, na conversa, você começa a relatar a tua dificuldade, o outro, e todos acabam encontrando uma alternativa, uma solução para esta dificuldade. Uma visão complementar, né? Exatamente, exatamente. Então, por isso que a viagem em grupo, ela é muito produtivo. Muitas vezes, assim, não é nem a visitação propriamente, mas essa troca de experiência entre os participantes. Legal. E na tua visão, Edson, como que você entende a relevância, o impacto dessas missões? Assim, primeiramente, novamente, bom dia a todos, né, e a todas que nos acompanham. Primeiro, parabenizar também a SIC, né, o Núcleo de Comércio Exterior, o vice-presidente e toda a entidade por buscar oportunizar isso para quem está cooperando, quem está como associado dentro da SIC. Eu sou um entusiasta da parte internacional, eu estou há 11 anos como cônsul honorário da Romênia aqui no estado, trabalhei na área internacional por muitos anos morando fora, mais fora do que aqui, e eu acho que a principal situação é assim, ó, cada local tem sua cultura, tá? Para fazer negócio você tem que entender a cultura de lá, como eles têm que entender a nossa cultura. Então, isso não se faz pela internet. Me desculpe, não se faz mandando um e-mail frio ou marcando uma videoconferência. Você tem que ver, você tem que sentir. As pessoas precisam desse face-to-face para ter confiança. E lá o negócio, às vezes, que começa pequeno, ele se transforma. Porque eu sou entusiasta na missão. Então, juntamente com a FACISC, a gente realizou uma primeira oficial para a Romênia há 2 anos atrás. Agora estamos fazendo um pedido na época do presidente Lênio, depois do Elon, e de toda a SIC, do Roque, que foi para a responsabilidade de estar coordenando o núcleo, para fazer uma na Romênia. E eu acho que a relevância se tornou cada dia maior do primeiro dia, quando a gente começou a idealizar essa missão. Primeiro, a gente vai fazer uma missão olhando a parte governamental, então a gente será recebido pelo Ministério lá da Romênia de Negócios Estrangeiros, a gente vai estar no parlamento para estar aproximando, vamos ter uma grande satisfação de fazer o primeiro Chapecó Day da história, e isso vai ser uma coisa que a SIC está encampando, o núcleo está encampando e várias entidades para nós levar o nome de Chapecó para o mundo, né? E cada ano num local diferente, né? Assim seja, né? Chapecó já não é mais interior, então a gente já vê a necessidade de Chapecó ter uma área internacional para recepcionar também quem vem nos visitar, tá? Então lá agora, principal fato, a gente vai estar tendo a parte de iniciativa privada, a gente vai estar com a parte governamental, a gente vai estar levando a parte universitária para trazer convênios, e essa questão, Carlos, que tu comentaste, no negócio sai uma, né? Então da última missão que a gente fez, ser uma indústria de biofertilizantes, está em fase final aqui, só esperando o mapa liberar. Nasceu entre amigos uma importadora de vinhos, tá?
Negócio bom, hein? Muito bom, né? E além da importadora, já nasceu um e-commerce, já nasceu um local Loja. físico, loja. Então, tudo isso de uma missão. Que com certeza, se eu tivesse viajado sozinho, Robert, isso não teria acontecido. Ou se você tivesse o Rock, porque a visão é complementar. Você começa a ver oportunidades. Você traz soluções que lá já existem, complementa aqui no país. Se a gente olhar, vamos dizer assim, as grandes inovações no mercado, nem sempre elas são todas autorais. Muita coisa você adapta. Você não vai inventar a roda de novo, né? Então, eu sou entusiasta das missões. Eu acredito que a gente volta sempre muito melhor do que foi, né? O poder viajar é uma coisa que abre o horizonte, e viajar focado com pessoas que são do teu nível para cima, todos, é um grande aprendizado, porque eles vão trocando, é uma troca. O network que se cria ali, você não consegue fazendo sozinho. Tudo é aprendizado. O cafezinho é aprendizado, é oportunidade. Tudo. A conversa no saguão, a van, deslocamento, é incrível. E assim, para fazer um pequeno complemento, eu acho que no momento que o Brasil vive hoje, tá? Com essa questão que nós estamos enfrentando aí com os Estados Unidos, é fundamental a gente diversificar os mercados. Nem tudo pode ser substituído, mas eu acho que, assim, falando da Romênia, país que eu represento, a Romênia hoje é o melhor custo-benefício de entrada logística para uma empresa brasileira, né? Seja marítima, nós temos a questão do Danúbio, né? Então, pela questão de trem, que nós temos 28 mil quilômetros de trilho de trem, tá? Todas as nossas cidades do país são interligadas por trem, todo o grande centro, parque industrial é conectado no trem. Então, você vai analisar qual é o melhor modal. Se a gente vai usar transporte rodoviário, se a gente vai usar trem, se a gente vai usar avião, se a gente vai usar a parte de cabotagem também, aproveitando os rios, tá? Então, tudo é desenhado lá para funcionar. Então, uma empresa brasileira que queira fazer negócio, que queira entrar na União Europeia, né? A Romênia esse ano liberou também a parte marítima no Schengen, né? Então, o nosso porto se tornará o segundo maior do país, da União Europeia. Nós somos hoje a 7ª maior população, né? Temos a 6ª maior capital no bloco. Nós estamos do tamanho do estado de São Paulo, com 20 milhões de habitantes morando na Romênia, mais 5 que estão no exterior, né? Que pós-comunismo, muitas pessoas não esperaram para ver e acabaram migrando, né? Seja na União Europeia, seja nos Estados Unidos, que tem uma colônia muito grande de romenos, né? Então, isso tudo é possível a gente ajudar nossos empresários locais aqui a acessar um novo mercado, mas trazer investimento para Chapecó. Eu acho que esse é o ponto, né? Não é levar. Não é levar, tá? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Confundem. O comércio exterior é levar o que nós temos de bom para fora, aí fica mais caro aqui dentro, né? É muito pelo contrário. Não, é exato. É criação de pontes, né? A gente cria pontes entre dois lugares e isso fortifica os dois lados. Legal. A gente está falando aqui sobre pontos extremamente importantes, mas que não acontecem agora simplesmente por desejo, por acaso, não é factualidade. É um trabalho que vem sendo construído já há um longo tempo, né, Rock? E o Núcleo de Comércio Exterior tem um papel fundamental para consolidar essa mentalidade do empresário, essa cultura no empresário aqui de Chapecó, da nossa região. Então, eu quero que você fale um pouco sobre a visão do Núcleo, né? Hoje nós temos datas, né? Não temos mais vagas, inclusive, para uma dessas missões. E tudo isso é por conta de um trabalho constante, né? Que vem sendo feito há um bom tempo e muito bem conduzido pelo Núcleo. Então, novamente, bom dia a todos, né? Quem está nos assistindo. E para falar do Núcleo, né, um pouquinho, e sobre as missões empresariais propriamente dita, né? Quando tomamos posse lá junto com o Elon, primeiro desafio, na primeira reunião, ele falou: temos que retomar as missões empresariais. Sejam elas de Chapecó para fora, ou das missões que vêm de fora para que nós recepcionamos eles aqui, né? Então, a gente já teve missão da Argentina, que nós recepcionamos aqui, organizamos uma rodada de negócio com empresários aqui, já saiu o negócio, né? E a gente tem uma promessa, inclusive, a ser cumprida pelo Núcleo, de ir também para a região de Santa Fé, que é uma cidade muito parecida com a nossa região aqui de Chapecó. Então, esse foi um desafio que o Elon propôs ao Núcleo. E a gente vem desenvolvendo essas oportunidades. Para falar propriamente, né, do comércio exterior, a importância, aquilo que a gente o Edson inclusive já comentou, o Carlos também,
de construir pontes lá fora, né? Então não é só levar coisas lá para fora ou trazer, né, produtos, enfim, tecnologia, mas também construir pontes, né, com pessoas, conhecer a cultura também lá fora. E aí, quando a gente fala da missão Romênia, propriamente dita, assim, né, que a gente está encampando, né, e o Carlos encampando a da China, né, porque ficou quase junto, né, Carlos, as duas, uma logo após a outra, até porque nós éramos para estar indo em maio, né, mas aí por uma questão governamental, um pedido do governo romeno e também da nossa embaixada brasileira lá na Romênia, a gente postergou para agora, 16 de setembro, ou seja, estamos aí a 30 dias de embarcar. Então, propriamente falando, tá? Vamos conhecer, diferentemente, né, da missão da FACISC, fazendo um comparativo, a FACISC foi a primeira, como o Edson comentou, nós somos a segunda missão oficial do Brasil todo para a Romênia, então isso é importante, né, saindo de Chapecó, né? E aí a gente, diferentemente da primeira missão, que só visitou Bucareste e Brasov, né, 2 cidades, nós vamos visitar 6 cidades, né? 7. 7 agora, né? Então, assim, lançamos o Chapecó Day, né, importante. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Chapecó Day, Chapecó Day, explicasse um pouco então, vamos, sobre antes de entrar, vamos falar do Chapecó Day. Até porque não é algo momentâneo, né? Não. É algo estruturado, com planejamento de médio e longo prazo. Exatamente. Então, o Chapecó Day, ele surgiu aí de uma conversa, e a gente estava... Engraçado que eu estava lá, a gente estava conversando lá na SIC, descontraído, antes de uma reunião do núcleo, né? E aí a própria Kemoli comentou assim, um negócio interessante, um Chapecó Day, e daí surgiu já, né? Ficou o nome. Já ficou o nome também, enfim. Mas o que é o Chapecó Day? Basicamente, levar informações da nossa cidade, né? Dos nossos empresários, do nosso potencial de comércio exterior, né? E não só de comércio exterior, de turismo, de universidade educacional, de tudo, tecnologia para cidades específicas, né? E que dão importância. Bucareste vai ser a primeira, né? Então a gente vai fazer o Chapecó Day lá em Bucareste. E isso, juntamente com a prefeitura, inclusive, com o secretário Márcio Paixão, né? A gente colocar isso todos os anos, em algum lugar, né? Então, já temos uma conversa aí já adiantada com algumas possibilidades, né? Não posso até adiantar aqui, mas não tem nada de concreto, né? A gente tem a Índia, né? Como a gente tem uma Câmara de Comércio da Índia próxima aqui também. Emergente, né? Exatamente. A própria Indonésia, né? Falando de Ásia, enfim, né? Essa questão toda. Temos a África já mapeada também para fazer. Então, para sair um pouco daquele mercado tradicional, né? Porque a gente sempre, como o Edson falou, a gente às vezes está... China, ok, acho que concreto, já está consolidado e que precisa ir, né? Levar o pessoal para estar lá em loco, para conhecer. Europa agora, com essa da Romênia, a gente começa a abrir, né? Por quê? Porque o Chapecó Day vai ser dentro do Fórum Brasil-Romênia, que é um fórum que já está no 2º ano, né? O Edson participou também. Ano passado lá também, que é promovido pela Embaixada do Brasil lá em Bucareste, mas que tem a participação da União Europeia, né? Então, vem pessoas da União Europeia participar ali também. E isso é publicidade. Apex, né? Também, né? Apex, né? Então, assim, é publicidade para Chapecó, né? Então, esse é o Chapecó Day, é levar os potenciais da nossa cidade para algumas regiões específicas, tá? Então vai estar lá. Então, mas eu complemento depois essa questão de como vai ser a nossa rota na Romênia, né? Então, para que a gente possa, junto com o Edson aqui, já a gente fazer um bate-papo aqui, um bate-bola de como vai ser hoje a nossa missão lá na Romênia específica, tá? Então... Eu tô curioso, eu acredito que quem tá acompanhando também, mas antes de entrar no cronograma, eu gostaria de que o Edson falou sobre cultura, eu penso que é um fator fundamental. Se a gente puder começar aculturando quem está nos ouvindo sobre quais são as similaridades, né, que Romênia e Brasil têm, mais especificamente Bucareste, Chapecó, para a gente conectar assim, quais são as possibilidades, os horizontes dessa parceria. Perfeito. Eu acho que um ponto principal, né, a Romênia é um povo latino, né? Nós somos filhos de Roma, né? Romania, terra de Roma. Então, em primeiro lugar, nós temos a latinidade como um ponto em comum.
Romeno é um povo alegre, um povo que gosta de receber. Mas como eles passaram por um período muito grande na cortina de ferro, no comunismo, e o nosso comunismo foi o mais severo, mais que Coreia do Norte, então, onde mais pessoas sumiram, faleceram e tal, o povo não faz negócio se não conhecer a pessoa. É difícil. Ao mesmo tempo que é acolhedor, é traído, então, precisa conhecer. Vem aqui, venha me conhecer, vamos conversar, venha, vamos ver o detalhe disso tudo, né? Então ele quer conhecer. Mas quando ele conheceu, fixou o olhar, tu pode fechar o negócio no aperto de mão, tá? Que tá feito, tá? Então, e se a gente não entende isso, eu sempre brinco lá com o pessoal da Romênia, que também já vem muito para o Brasil, agora vamos pensar um pouquinho como o brasileiro pensa nessa situação. Tá? Esse sinal para um brasileiro representa isso. Para um romeno, o que o brasileiro às vezes faz, representa essa e essa desconfiança. Tá? Porque são culturas, apesar de ser próximas, são diferentes. A gente vive aqui, por exemplo, a gente no Brasil, a gente sempre quer ver algum jeito, alguma forma. Lá não, eles são mais práticos, são mais retos, né? Nessa questão negocial. Mas também querem fazer junto. Então, ao mesmo tempo, eles são mais generosos que a gente, né? Na hora de olhar, eles olham longo prazo. Então, o romeno tem muito essa visão, não de prazo curto, não. É mais visando como nós vamos para o longo prazo. Então, eu acho que, assim, parte cultural é super importante a gente conhecer. Nós estarmos lá de uma maneira oficial abre portas. Então, a Romênia hoje, tá? Além de ser um canal de entrada logístico fantástico, ela é onde tem a segunda menor carga tributária da União Europeia, então facilita muito a entrada. É um país ainda que tem fundos perdidos que podem ser conseguidos com investimentos diretos lá. Então, às vezes a pessoa quer botar um CD, quer botar uma pequena fábrica, quer se tornar uma multinacional, por que não? Né? Nós temos tantas empresas, por que não torná-la multinacional? A partir do outro dia, a gente quer também do mercado financeiro, né, Roque? O múltiplo já muda, né? Essa empresa já vale mais, né? É uma empresa internacionalizada, né? Então, fazer em países que têm uma língua parecida é muito mais fácil. Porque o romeno é o italiano falado na época de Roma. Tá? Então, quando caiu, nós temos a língua mais pura do latim hoje. Por quê? Porque a gente ficou fechado. Quando Roma caiu, ficou só nós falando latim e nossos vizinhos todos eslavos. Tá? Então, o nosso idioma não evoluiu na velocidade dos demais, na modernização do idioma. Então, ele é um idioma mais puro, tá? Que manteve a característica. Mas assim, nós vamos ter oportunidade de IT, de TI, né? A Romênia é o melhor custo-benefício de TI do mundo, tá? A Índia é mais barata, mas não entrega a mesma qualidade. Né? Então, na última missão que a gente visitou Stefanini, 3.500 funcionários, né? Lá. Atendem toda a parte do Oriente Médio e a União Europeia via lá, a parte sediado na Netos, para quem não conhece, Stefanini é uma empresa brasileira, né? Que é a maior empresa de programas TI do Brasil, né? É a gigante nacional. Tem subsidiários em vários países do mundo, mas todo o suporte eles dão de lá, porque lá eles conseguem atender em mais de 60 idiomas. Estando no país da Romênia. E o romeno é muito matemático, então nós temos muita engenharia, então tem muita oportunidade, por exemplo, no agro, tem muita oportunidade na questão de engenharia, de peças, porque a gente tem toda a indústria automotiva foi para lá, e não só mas muito a inteligência, né? O desenvolvimento de novas... A engenharia em si. Engenharia em como si. fazer, e como o romeno é resolver. muito bom matemático, se vocês puxarem aí, vocês vão ver que os romenos sempre estão ou campeão, segundo ou terceiro na Olimpíada Mundial de Matemática, todo ano. Porque é um povo muito lógico, né? Eles têm essa facilidade. Então a Romênia vai oferecer oportunidade disso, oferece para o nosso agro, para a nossa proteína, né? E a gente não pode esquecer, pessoal, que o acordo da União Europeia e Mercosul, mais dia, menos dia, ele vai entrar em vigor. Tá? E o mundo todo está também acelerando processos. E hoje já existe uma maioria para aprovação final lá na União Europeia. E isso vai abrir mercados que nós não temos hoje. Por exemplo, carne suína não vai para a União Europeia. Apesar, quando acontecer o acordo, vai entrar carne suína na União Europeia. Já vai muito frango, mas aí, conversando com um grande distribuidor que a embaixada me apresentou, quando colocamos lá que a Aurora vai ter um representante participando, a Cooper Alpha também estará junta, eles me falaram, olha, nós compramos toda a nossa carne de frango vem da Alemanha, então por que pagar esse pedágio? O navio da Aurora chega até no Porto de Constança,
Da Romênia ele vai proceder na Alemanha, depois ele retorna de volta para a Romênia, né? E quem compra e vende vai querer ganhar alguma coisa, né? Ninguém vai fazer isso de uma maneira gratuita, né? Então tem um mercado muito grande e também a gente tem que entender que a Romênia, dentro do leste europeu, junto com Polônia e República Tcheca, foram os países que mais cresceram nos últimos 20 anos. Então é o lugar certo para a gente que é brasileiro começar na Europa. E até porque a moeda deles é parecido com o real. A gente mantém moeda própria ainda. Então a moeda nossa lá tem um valor na Romênia de 20% a 30% ou mais que a brasileira. Então um câmbio muito parecido. Então favorece também muito o negócio. Legal. Você falou antes do mix de modais de logística, né? Sim. Isso também se reflete na questão de energia, geração de energia? Sim, a Romênia aí, ela é ou primeiro, ou segundo, ou terceiro, tá? Seja em eólica, seja na solar, que o nosso país é um país que chove pouco, tá? Ele tem uma época de chuva. Então, o nosso país tem muito sol. Então, a Romênia é também um país muito mais quente do que você ir para a Alemanha. Por isso, quanto mais ao norte, mais frio. Então, a Romênia tem verão de 45, 44 graus na temperatura na capital, né? Então, a gente tem, a média nossa do ano é de 15 a 25. Então, nós vamos ter lá 2 meses de frio, né? Mas no resto vai ficar ali 15, 25. Então, ele tem um clima muito agradável para quem mora lá. É lógico que quando é frio, é extremo de frio, né? Mas é preparado para isso. Então assim, o nosso modal, eu acho que essa é a grande diferença, Albert. Se estruturou muito bem, né? Então a gente tem parte energética, nós somos independentes em petróleo, tá? Nós exportamos um pouco de petróleo, nós somos independentes na produção de gás, tá? Então a gente sofreu menos com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Inclusive nós fomos o segundo país que mais acolheu ucranianos, que foram a grande maioria absorvidos, né, dentro do nosso mercado de trabalho, que nós temos uma taxa aí como Santa Catarina, né? Então a gente está em pleno emprego há muito tempo lá, porque a Romênia se tornou o principal local das multinacionais que está lá. Então, por exemplo, a Ford produz todos os veículos para a Europa, só tem uma fábrica na Europa, Romênia. Legal. Michelin, Romênia, parte de autopeças, rolamentos, Schaeffler, tá tudo lá. Então, os japoneses foram para lá. Então, eu acho que assim, eu fico muito feliz, né, quando a gente faz uma missão, porque nós vamos voltar de lá, nós vamos mais de 30 pessoas. Eram 20 vagas, né, Robert? Mas aí foi indo, o pessoal pedindo, mas não posso ficar fora, eu tenho que ir e tal. Então, nós estamos indo em 32 pessoas para lá. E vão voltar 32 pessoas que vão ser os novos embaixadores. E vão dizer, olha, vi isso, dá para trazer isso para Chapecó. É impossível voltar igual, né? Nunca. Inclusive, né, Edson, alguns que já participaram da missão passado, indo de novo, né? Então, posso até citar, o Leno é um deles, né, nosso ex-presidente aí, o Sérgio Matti indo de novo. Então, por quê? Porque, como o Edson falou, voltam diferentes, com uma visão diferente, estão indo lá buscar novos negócios, ou, né, concretizar negócios que já começaram. E aí, falando um pouquinho, então, do cronograma, enfim, então a gente sai, vamos ser recebidos no primeiro dia com uma, né, vai ter deixaram para fazer o Dia Nacional do Brasil, ao invés de fazerem no dia 7 de setembro, vão fazer no dia 17 de setembro, que é o dia que a gente desembarca em Bucareste. Por quê? Para nos presentear, né, prestigiar, né, com solenidade cultural lá, a gente vai participar, e aí a gente já começa os trabalhos, né, no dia seguinte, né, da nossa chegada. Então, como comentasse lá no início, uma viagem de turismo, uma viagem diferente de uma missão, né? Então a gente brinca, né, Edson, diz assim, olha, nós vamos trabalhar, e vamos trabalhar bastante, né? Então, se formos a passeio, a gente vai com a esposa. Exatamente. Nada contra você. Nada contra. Mas então, a gente vai trabalhar, né? Então, teremos, inclusive, trabalho no sábado, né, Edson? No sábado a gente visita... Então, né, a gente faz a parte governamental nos 2 primeiros dias, né, quinta e sexta. E parte de fórum, parte de fórum Brasil-Romênia, lá, toda essa parte. E aí a gente vai já no sábado ao Porto de Constança, né, visitar, conhecer, né, inclusive com alguns participantes interessados em colocar um centro de distribuição dentro do Porto de Constança já. Tem um terminal próprio. Um terminal próprio. A partir dali, sim, aí a gente tem um refresco, né, a gente vai visitar a maior vinícola lá da Romênia, na parte da tarde, né, e já faz toda a parte de alimentação, degustação, um merchan, né, esse vinho estará aqui
aqui em Chapecó em Em novembro, em Em breve. breve, é. Então, Então, e aí, vamos aproveitar. e aí domingo, o único dia livre nosso, né? E daí depois a gente começa a fazer um roteiro, ele é todo terrestre, né? Então a gente vai de ônibus mesmo, né? Mas vai a Brasov, depois vai a Cluj-Napoca, Guimbaf, Guimbaf, São Paulo. depois vem Oradea, Timișoara, né? E volta Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, faz toda essa parte. É mais que 7. É mais que 7. Mas falando assim, né? Por exemplo, dos participantes, né? Também. Então, bastante ecléticos. Como o Edson comentou, eram 20 vagas, a gente foi para 32 vagas. Mas é que você olha o Edson falar sobre a Romênia, né? O mix de modais, o mix de energia, o mix de mercado, né? Tem aí o agro, tem a tecnologia. Então, abre inúmeras possibilidades. Exatamente. Né? E aí também a parte educacional, né? Até para citar aqui, me permitam, não tem problema. Claro, vai o reitor da UNO Chapecó e o vice-reitor da UNO Chapecó para firmar convênios com as universidades. Então, todas as cidades que a gente vai visitar, a gente tem na pauta de visitas uma universidade também. Por quê? Desenvolvimento de tecnologia. Conhecimento. Também, né? Conhecimento, Engenharia. né? Engenharia, essas questões todas. o pessoal vai ser cansativo, assim, não que vai ser cansativo, a gente não tem pouca folga, né? Então a gente vai, sim, aproveitar, fazer um jantar num bom restaurante, vamos aproveitar no sábado ir numa vinícola, mas o foco é trabalho, né? Então o único local que nós vamos ir a turismo, me permita falar, Sim. vai ser o Castelo do Conde Drácula. Né? Mas aí não tem como não visitar, né? Porque nós vamos lá, né? é um ícone. Então já né? orientei todo mundo a levar um pouquinho de dente de alho, usar uma cruzinha e tal, né? Para poder sair de lá. Eu garanto que entram, sair é outra história. Essa é outra história. Então assim, temos do agro, temos de TI, temos de logística, temos pessoal... que mais aí, Edson? Me ajuda a lembrar, mas sim, era uma série de pessoas. Né? Parte de serviços, parte de indústria também alimentar, né? Alimentos. Então, assim, outra coisa não é só chapecoenses, tá? Por incrível que pareça, né? A nossa missão, ela acabou sendo divulgada no núcleo, às vezes, com alguma reunião que a gente teve. Nós vamos ter, por exemplo, um empresário de Bento Gonçalves, que está indo com a gente. Né? Por quê? Ele esteve aqui no início do ano, que a gente recebeu o pessoal do Consórcio Europa, né? Então a gente recebeu o pessoal lá de Caxias do Sul, ele faz parte do núcleo de Caxias do Sul, de comércio exterior, e ele pediu uma vaga. Né? Então tá indo o cônsul lá de Belo Horizonte também, tá indo uma trading de São João Batista, que é cliente da gente, né, lá do nosso negócio, e ele pediu para ir, a gente acabou abrindo, e aí agora o Edson foi ontem, né, o Edson, tem mais uma pessoa querendo ir, eu falei, cara, não vai dar. Não vai dar, não me derruba, não me... É que, assim, a gente foi tão feliz no lançamento, porque a gente botou 20 vagas, eu tinha te falado, das 20 eu preciso 5, porque da última vez eu quase apanhei de amigos e clientes que falaram, pô, você não me convida, sou teu amigo, sou teu cliente, pai, você não, né, tal. E aí eu falei, eu quero 5 vagas, só que no dia do lançamento aí na SIC, nós fechamos 18 no primeiro dia. Caramba. Logo pós-lançamento. De interessados, né? De interessados, né? E aí eu falei, não, vamos ter que ampliar um pouco, né? Só que agora realmente a gente chegou senão a gente não consegue mais hotelaria, e aí você colocar em hotel diferente é complicado. Sim, logística, porque a gente vai estar fazendo toda essa missão, acho que é importante ressaltar, nós vamos estar fazendo ela em português e romeno, tá? Por quê? Porque eu quero que aproxime o coração. Então nós vamos estar lá em 2, 3 pessoas ajudando a fazer a tradução simultânea, tá? Legal. E o pessoal que é daqui vai perceber que eles vão começar a entender bastante coisa. Então vai ter coisa que não precisa nem traduzir mais muito, que eles já começam a pegar. Então a gente quer colocar, porque assim, uma coisa que eu percebi quando eu me tornei cônsul foi o seguinte, eu sabia as histórias, porque eu tenho uma diferença, eu também sou descendente, eu sou cidadão romeno. Então o normal é um empresário que representa o país, mas geralmente não tem vinculação de cidadania, tá? No meu caso, tem essa questão da comunidade, da minha família, das minhas raízes. Então, quando eu me tornei cônsul, eu falei, bom, agora estou como cônsul, não sei por quanto tempo, pode ser 1 ano, pode ser 2, porque na Romênia e na União Europeia, se vocês não entregar resultado, muito obrigado, próximo, né, mais ou menos. A fila a fila anda, porque você tem que ser produtivo, né, ser por ser não faz sentido nenhum, a gente tem que ajudar a mudar onde a gente mora, fazer algo, né. Então, eu falei, bom, não conheço o idioma, né, sei palavras, porque escutava meu pai falando, o vô, né, e tal. Mas
sei as histórias de lá, mas sei a história de lá antes do comunismo, né? Pós-comunismo ninguém foi, né? Então, como isso está hoje? Então, quando eu saí da minha profissão, eu tirei um sabático, né? E estudei o idioma, depois eu fui me formar em nível avançado na Universidade da Transilvânia, lá, para poder falar. E nas primeiras viagens eu usei inglês e alemão, que também, por conta da minha mãe, é um idioma que eu tenho desde de criança. Então, eu fui para lá fazer as primeiras reuniões em inglês, falei romeno e tal, era ok. Mas quando eu comecei a falar o idioma Abriu mais paterno, portas, né? As portas, é outra né? coisa, eu não sou mais um estrangeiro fazendo um negócio. Eu sou um deles com eles, Sim. entendeu? Eu sou um deles. Então, isso que eu acho que as missões também geram essa conectividade, né? Então, eu sempre falo assim para os meus amigos, às vezes eu falei, pessoal, inglês hoje é obrigação para os teus filhos. Coloque no inglês. Tem que falar inglês. Se vai fazer negócio na China, como é diferente também falar mandarim, certo? Pode-se falar inglês, mas tu falar o idioma deles é outra coisa. Mexe no coração. Não é de nada que a maioria tem pessoas lá, né? Às vezes, assim, aproveitando o gancho aí, nesse contato, você chega lá, Ni hao ma, que é o oi, tudo bem? Já muda o semblante deles. Eu não falo mais nada de chinês, tá? Mas só o fato de falar isso, assim, já muda a conversa. Sim. Que mostra que tu A se esforça. receptividade é diferente. É isso aí. É isso aí. Legal. Quando sai 16 de setembro. e volta 28 e não de tem mais setembro. vaga. E não tem mais vaga. Então é só em caráter informativo. Só em né? caráter informativo. Esperamos que em breve a gente possa, né, falar de novo, né, aqui nessa mesa, né, contar para os nossos associados os resultados, os impactos dessa missão. E também temos China, né? China não é novidade para ninguém, é algo muito consolidado, muito menos para você, né, Carlos? Já foi quantas vezes para China? Essa será a 6ª viagem. Olha aí. E antes de começar a falar sobre a missão em si, gostaria de saber pessoalmente, né, profissionalmente, qual que foi o impacto para ti, para o teu negócio, de você criar essa relação com a China? Bom, vamos lá. Primeiro que eu não sou cidadão chinês, não sou cônsul, não conheço tanto da China. Mas, brevemente, a China é uma das culturas mais antigas do mundo, então lá eles estão no ano 3000 e alguma coisa. Em conversas com um intérprete que eu tenho lá, a China foi uma das nações que se lançou ao mar. Então, há indícios lá nos históricos chineses de terem chegado ao continente americano muito antes dos europeus. Que é o nosso indígena, né? O nosso indígena descende deles, os japoneses. Exato, tem muita coisa. Então, assim, Já foram e aí eles foram no sentido oposto do leste europeu. Enquanto o leste europeu ficou dentro de uma cortina de aço dos anos 20, salvo engano, até o final dos 80, início dos 90, com a queda da União Soviética, a China caminhou ao contrário. Então, por influência soviética, no início dos anos 50, houve o golpe comunista. Então, tomaram o poder e, óbvio, né, genocídio, toda aquela situação que foi observada, especialmente no leste europeu, no período Stalin, salvo engano. Isso. Só para fazer um complemento, a Romênia, como ela esteve do lado que perdeu a Segunda Guerra Mundial, né? Então, como punição, ela entrou na cortina. Então, também o regime comunista entra na Romênia em 46, consolida em 47. Então, bem parecido com o período chinês. E na China, toda a perseguição e tudo mais. Ainda é um país comunista, mas eu uso muito essa expressão. É um país onde o governo é comunista. Então, todo aquele controle de mídias, controle de narrativas, tudo isso. Mas a economia é capitalismo selvagem. Totalmente, né? Totalmente. A economia lá é capitalismo selvagem. Mas a virada de chave foi nos anos 70. Pós Mao Tse-tung, que foi quem fez o levante comunista, que aí o governante da época percebeu, opa, se a gente continuar nesse regime de uma indústria incipiente, focado na agricultura, a gente vai perder o governo. E aí eles começaram a abrir lá por volta de 76, 77, começou a abrir a economia,
primeiras companhias ocidentais foram Coca-Cola, McDonald's, e aí o processo foi evoluindo. Então, como eu citei, hoje a China tem isso. Então, ela tem essa característica de um governo muito rígido. Por exemplo, o WhatsApp não funciona lá. Nenhum produto Meta ou Google opera dentro da China, utilizando a rede local. Então, é um controle muito rígido da comunicação entre os chineses. O governo sabe exatamente onde está cada um do 1,4, 1,5 bilhão de habitantes, porque onde você vai pegar um trem, vai pegar um ônibus, você tem que colocar a tua identificação lá. Até mesmo em Pequim, nos arredores da Cidade Proibida, que óbvio também é o centro do governo, equivale à nossa esplanada dos ministérios, todos os acessos você tem que passar por detector de metais, raio-x de mochila e ainda mostrar a identificação, seja cidadão chinês ou os estrangeiros com o passaporte, né? Então, é uma grande oportunidade. Em relação ao negócio, a gente iniciou na empresa um processo de internacionalização, mas na busca de matérias-primas. Por volta de 2009, 2010, iniciamos as operações. E aí, ano a ano, buscando, havia um parceiro, um trader que buscava os produtos, nos repassava, e esse trader acabou digamos assim, nos abandonando. Busquei aqui do Brasil outros traders, mas não havia a expertise do produto específico que a gente necessitava. Em 2013 surgiu a oportunidade de fazer uma visita, então veja, um período que ainda não tinha WhatsApp, não tinha Google Translator, meu inglês era sofrível e fui numa missão. Uma situação parecida, fiquei sabendo a missão, o grupo já estava fechado, consegui participar, era uma missão promovida também por uma entidade, à época pelo CDL, e fui lá, primeiro impacto, né? Então o choque cultural é uma outra realidade, ele é totalmente diferente, mas agradável também, e consegui iniciar um processo de desenvolvimento de fornecedores, de contatos. Fui novamente em 14, depois 18, aí 2 anos consecutivos, 23 e no ano passado, aí já com um foco em máquinas e equipamentos, e surgiu aí essa oportunidade, aí esse desafio lançado pelo presidente Elon de organizarmos esta missão também. Como eu citei a questão cultural, é uma cultura diferente, mas não é comum comer os bichinhos, tá? É mais específico em algumas situações, em eventos, algo bem cultural, né? Mas não é do dia a dia, então você não vai chegar na esquina e só vai encontrar escorpião, formiga. Eu, particularmente, uma visita a um fornecedor, recebi um prato de cigarra frita. Olha, muito saborosa. Saborosa. Com os humanos, né? É lógico que assim, a primeira eu tava com a cigarrinha frita no garfo e um copo d'água do lado, né? Mas aí foi... Como diz no interior aqui, com os dentes altos, né? Os dentes altos. Mas é um processo muito bom. Então, esse choque cultural é excelente para todos. Você entender uma outra realidade. Sim. Desde uma visita à Europa, então, se você é cidadão romeno, minhas origens italianas, também tenho cidadania italiana. Quando eu fui a primeira vez, você começa a relembrar do nono lá falando italiano, e você vai compreendendo. E também foi numa missão e tivemos muitas experiências nesse sentido. Então, as visitações, em especial aí a questão China, é a oportunidade de buscarmos negócios, matérias-primas, produtos. Estamos, então, o grupo 20 pessoas. No momento, tivemos 2 desistências, então, hoje existem 2 vagas em aberto. Mas também como a missão da Romênia. Diferentes segmentos. Então, temos representantes do setor metal mecânico, temos de tecnologia, de automação, e também temos pessoas que estão indo para
ver oportunidades. Importante, Carlos, né? Agora, pessoas que estão indo para ver oportunidades. Temos também na nossa missão. Sim. Eu até perguntei, né? Porque a gente fez em virtude do fórum lá que vai ter, a embaixada pediu detalhes das empresas participantes, né? E aí eu até brinquei com um dos participantes, ele falou, cara, o que me manda? Ele falou, eu não tenho ideia, eu tô indo para achar algo importante e conhecer novas culturas. Então, importante, né, Carlos? Te interrompi aqui, mas importante essa questão, né? De que buscar... não sei, mas, né? Então, até para você ter uma questão dessa parte cultural, né? Então, na Romênia, por exemplo, nós vamos fazer a missão. Primeira coisa, a gente tem que mandar uma lista de quem vai, qual a empresa que tem e o que está buscando, qual a área de interesse, tá? Senão, tu nem é recebido em muitos lugares, né? Nem é recebido, tá? Porque é cultura, porque eles também não têm tempo a perder. Então, o negócio ali é fazer negócio. Então, é uma missão que tem um outro caráter quando a gente viaja a sós, né? Então, isso eu acho que é de fundamental importância. Lembrando disso, eu me lembrei que tem que mandar a lista lá para mais uma pessoa me pediu. Me cobrou ao vivo, hein, Robert? Bem bacana. E falando da China, Carlos, qual que é o cronograma, o itinerário? Por ser um público diverso, eu também entendo que o roteiro também está bem diversificado, bem amplo, né? Sim. Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho da Feira de Cantão, alguns números, né? Até eu tenho a colinha aqui. Mas a Feira de Cantão, a Canton Fair, ela ocorre na cidade de Guangzhou, que é uma das maiores metrópoles do mundo. Então, salvo engano, algo em torno de 40 milhões de habitantes. Então, é Guangzhou, Shenzhen, Dongguan e mais algumas no entorno. Por muito tempo, Guangzhou foi conhecido como o chão de fábrica do mundo. E Guangzhou também, quando a gente estudava que os portugueses, os europeus iam para as Índias em busca de especiarias, eles não iam para a Índia, eles iam lá. Próprio Hong Kong está ali próximo, então a cidade de Guangzhou ela tem muita influência europeia. Em alguns parques, muitas estátuas de comerciantes ou negociantes europeus fazendo os negócios, ou seja, simbolizando esse tipo de negociação. A Feira de Cantão, então, como citei, considerada a maior feira multissetorial do mundo. Então, alguns números, ela tem 1,6 milhão de metros quadrados de exposição. Tá, para dar uma noção, quem conhece o São Paulo Expo, que hoje pode ser considerado o maior centro de eventos do país, tem 100 mil metros. Então, ela é mais de 16 vezes maior do que o São Paulo Expo. Nas 3 fases, são mais de 35 mil expositores. Isso que é legal falar, né? Além do tamanho, a feira tem 3 etapas por conta... Já vou chegar nesse absurdo. Aí mais um número de comparação. Como eu sou do setor metal mecânico, eu visito anualmente as feiras que acontecem no São Paulo Expo. A última feira, Expomaf, que ocorreu no último mês de maio, ela teve 800 expositores nestes 100 mil metros. Então vocês imaginem o tamanho que é lá na China. A Feira de Cantão ela é semestral, ela acontece 2 vezes por ano, nos meses de abril e outubro. Inicialmente, a nossa ideia era ter feito em abril. Mas aí, como tinha a Romênia em maio, vamos ir por outros fatores. E acabou ficando quase junto as duas de novo. As juntas novamente, né? Mas ok, perfeito. Então, ela acontece em abril e outubro. E aí, o ponto diferencial. Não interessa o dia da semana. A primeira fase inicia no dia 15. 15 de abril ou 15 de outubro, inicia a primeira fase. Seja uma segunda, uma quarta ou um domingo. É regra. É uma feira que ela acontece desde os anos 50. Então, neste ano, no mês de abril, ocorreu a 138ª edição e nós visitaremos a 139ª edição da feira. Em cada edição, ela é subdividida em 3 fases. Então, a primeira fase, 15 a 19 de outubro, ela vai contemplar algumas atividades. Então, eletroeletrônica,
automação, máquinas, equipamentos para todos os setores, meios de transporte, então você vai encontrar desde patinete elétrico até caminhões de guerra, tem lá expostos, e mais uma infinidade de produtos. Mais uma infinidade de produtos. A segunda fase, ela inicia em 23 de outubro, vai a 27. Então, o incrível é isso. Em 4 dias, eles desmancham uma feira e montam outra. Em outras ocasiões, eu tive a oportunidade, fiquei nas 2 fases e é totalmente diferente, tá? Você chega lá assim, tá, mas aqui tinha isso, tá? Não, agora já tem outra coisa. Em 4 dias, eles desmancham esse 1.600.000 metros quadrados E remonta. e remonta em 4 dias. Ou seja, tira tudo que está lá e colocam outros produtos. Aí entram nessa parte materiais de construção. Então, por exemplo, há construtoras querem comprar porcelanato, porta, maçaneta, metais, louças sanitárias e tal. É a segunda fase. Parte de decoração. Então, pessoal de eventos que quer flores artificiais, etc, etc. É a segunda fase. Louças aí domésticas, dos domésticos, então pratos, talheres, etc. Segunda fase e por aí vai. E a terceira fase, então 31 de outubro a 4 de novembro, que envolve mais a parte de vestuário, têxteis, brinquedos, produtos para maternidade e artigos de saúde e recreação. Então, vejo, e todas elas com grande movimento. Todas elas com grande movimento. Então, 3 fases, 2 vezes por ano e lota. A expectativa de visitação é em torno de 250.000 pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Lá é uma torre de Babel. Você está andando, você encontra latinos, América do Norte, Europa, Ásia, China, África, Índia. Oriente Médio. É uma experiência muito boa. É uma experiência enriquecedora. E aí você está, às vezes, na volta ou aguardando para fazer a imigração, e aí você está conversando com um italiano, na última viagem, lá esperando para fazer o embarque, conversando com um italiano que distribui prataria e louças de mesa. Então ele foi lá para fazer negociação de compra de pratos e etc. Então, você vai tendo todo esse convívio, né? Em relação ao cronograma, então nossa saída Chapecó dia 7 de outubro, retorno ao Brasil dia 21, e aí óbvio, estamos atravessando o mundo. Literalmente, nós estamos indo para o outro lado do mundo. São 11 horas de diferença de fuso horário. Então, nós vamos fazer na ida uma escala de 2 dias em Dubai, que é outra experiência também. Então, por tudo que a transformação que houve no Oriente Médio, especialmente Dubai, nas últimas 2 décadas. Então, já eles trabalhando a diminuição da dependência do petróleo. Então, hoje o petróleo não é mais o principal produto deles hoje é turismo, é a companhia aérea, é o sistema bancário, ou seja, o sistema financeiro. Então, já a questão de petróleo já está em um segundo nível. E aí, lógico, lá então nós teremos a visita a um city tour, visita ao Burj Khalifa e Dubai Mall, que é o mesmo complexo, então uma experiência excelente, subir 124 andares em 60 segundos. Então, é o elevador de Fórmula 1. Isso é muito legal. No dia seguinte, ou no segundo dia, daí nós teremos parte da manhã livre, depois um safari no deserto, com direito a andar de camelo, fazer um tour, e finaliza com um jantar no acampamento beduíno, ou seja, a vivência, a experiência da cultura, né, do Oriente Médio. Legal. E embarcamos aí diretamente para Pequim. Então, Pequim aí, muralhas, salvo engano, em Badalim, no setor Badalim, cidade proibida e a área central de Pequim. No segundo dia, aí, livre e o retorno. E aí, por a decisão do grupo, o grupo vai retornar
de trem de alta velocidade. Então, serão 2.700 quilômetros em algo em torno de 9 horas e pouco. Então, o sistema de transporte chinês também é excepcional. Você tem ligação com as principais cidades com trens de alta velocidade. Então, você viaja aí uma média de 330, 340 km por hora. O sistema de transporte aéreo também muito eficiente. Então, ligando Pequim, a capital, com Guangzhou, acredito que temos algo em torno de 50 voos diários. Então, é uma facilidade muito grande de circular por lá. E aí vamos ficar então do dia 13 ao dia 20, na visitação, até o dia 20, visitando a feira, e obviamente, da mesma forma, o foco é feira, o pessoal pede, tal, como é que eu faço? Esse pessoal que está indo, eu estou indo ver alguma coisa, olha, tenha já em mente algo, porque a feira Ela é muito tão grande, né? Ela é muito grande. A feira é tão grande que se você começar só a andar e olhar, você não vai ver a metade dela. Então, é uma situação um pouquinho diferente. Tu tem que ter um certo foco. Certo, senão não vai. Filtragem. Tem que ter Exatamente. Por exemplo, eu quero ver ferramenta manual. Ferramenta manual, ok. Tem uma área equivalente a uns 2 ou 3 São Paulo Expo, somente de ferramentas. Então, tem N opções. E também a gente fez esse planejamento do turismo na ida, por quê? Caso pessoas do grupo queiram ficar para a segunda fase, não tem essa quebra de no retorno uma parte ficar, outra não. Então vai ter essa flexibilidade também. Aí retornamos ao Brasil com muitas experiências, com certeza. Legal, que demais. E temos vagas ainda. Hoje temos 2 vagas. Então olha aí, se alguém tem interesse... Basta entrar em contato com a SIC encaminha o contato da agência de viagens, a Amo Embarque, que é a nossa parceira neste processo. Legal, que demais. Pessoal, quero agradecer demais a presença, a participação de vocês. Aqui passou mais de 45 minutos voando, né? Literalmente. Quando a gente fala de negócio, fala de cultura... Teríamos assunto por umas 3 horas de podcast. Tranquilamente. Então, quero agradecer demais a presença de vocês e vou pedir que vocês deixem aí um recado final. Então, vou começar aqui. Primeiramente, que o Núcleo de Comércio Exterior está trabalhando bastante, né? Para tentar desenvolver o nosso comércio exterior aqui. Importante dizer também que a gente é um núcleo de logística internacional também, né? E para o último recado, né, Robert, que eu não comentei antes, mas já vou dar o spoiler aqui, o núcleo trabalhando para deixar, né, até o final do ano, se tudo der certo, o Internacionaliza Chapecó também, né? O Internacionaliza Chapecó é um projeto que a gente tem juntamente com uma universidade, né, que seria a Unichapecó, em virtude do curso de Relações Internacionais, e em parceria também com a Secretaria de Desenvolvimento, na pessoa do secretário Márcio Paixão. Ele tem essa ideia também, para que a gente coloque um escritório, né, envolvendo a parte de Relações Internacionais, a parte de Secretaria de Desenvolvimento e a SIC, o Núcleo de Comércio Exterior, como um centro de referência aqui em Chapecó. Quando alguém vem para Chapecó pensando em fazer comércio exterior ou visitar empresas, que esse tenha um ponto, né, um focal, onde ele vai ter informações sobre a nossa cidade. Então, Internacionaliza Chapecó vai sair do papel. E aí, agradecer, né, a oportunidade de divulgar as missões, né? Eu também sou entusiasta de missões, e aí vamos tocar, e daqui a pouquinho tem próximas, né, Carlos? Isso aí. Então, tamo junto aí, Robert, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Robert, agradecer, né, imensamente a oportunidade, né, o Carlos parabenizar, né? A gente sabe o desafio que é organizar a missão e trazer todas essas experiências também que estão sendo construídas. Parabenizar o Roque, agradecer, né, por todo o trabalho nessa missão. A nossa missão foi feita a várias mãos, né? Eu, como nucleado também do Comex aqui de Chapecó, me sinto muito feliz, né, de poder estar participando e ajudando a envolver ainda mais a nossa entidade com a relação internacional. Então, agradecer também o pessoal da Uno Chapecó,
né, que foram entusiastas, né, para a gente desenvolver esses novos projetos, né? Então, dizer que essas ideias nasceram lá dentro do núcleo, com o apoio das presidências da SIC, com o apoio da prefeitura, com o apoio da universidade. E eu acho que a gente precisa de um grande portal de recepção, mas não é aquele do trevo, não. É aquele que possa receber, passar informações, porque uma coisa que eu queria só complementar no agradecimento, e já peço escusas aí, Robert, mas é o seguinte, nós temos que mostrar mais a nossa região, o nosso estado, porque quando eu comecei minha carreira lá fora, ninguém sabia muito do Sul. Eles conhecem o que do Brasil? São Paulo, que é gigante, Rio de Janeiro, alguma coisa do Nordeste, tá? Mas nós somos uma cultura muito parecida com o mundo. Nós temos diversas nações que desenvolveram Santa Catarina, né? Nós temos assim, nós somos um estado de imigrantes, né? Que junto com essa inteligência que eles trouxeram, desenvolveram esse estado de uma maneira diferente, né? Então nós temos que mostrar mais isso, para que também quem queira investir no Brasil, que saiba que aqui tem uma coisa organizada, que nós podemos passar grandes números do nosso município, que nós vamos ter uma pessoa que vai saber responder um e-mail em inglês, que vai poder conversar, fazer uma tradução instantânea. Então a gente tem que se organizar, porque Chapecó e Santa Catarina vão ganhar muito com isso. E agradecer, né, a oportunidade e dizer que como cônsul também fico muito feliz de estar podendo vivenciar isso tudo junto e ter essas pessoas que agora vão conhecer também o nosso país e falar dele, né? Muito obrigado. Bom, primeiramente, então, mais uma vez agradecer pela oportunidade, Robert, ao Edson, ao Roque aí, enriquecedor esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais. Mais uma vez a questão de missões empresariais fundamental, seja pela sustentabilidade e pela competitividade das empresas. Nós estamos num mundo cada vez mais competitivo, então temos que buscar ferramentas que tragam mais competitividade às empresas. Este momento em especial bem turbulento, aí, em virtude de muito mais âmbito político, ou seja, foge do nosso alcance, o que eu cito com certa frequência, da porta para dentro, as empresas, as indústrias são extremamente eficientes. O detalhe está da porta para fora, que aí entram variáveis que estão fora do controle. É isso. Então é isso, buscar informações, buscar conhecimento para ser cada vez mais competitivo. Essa é a mensagem que eu busco deixar. Então, meu muito obrigado, um ótimo dia a todos. Obrigado. Quando um empresário, né, ele viaja em uma missão, ele viaja com um propósito, ele com toda certeza vai voltar diferente, isso vai impactar o seu negócio, o negócio vai prosperar. Quando o negócio prospera, a comunidade que está inserida nesse negócio prospera junto e todo mundo ganha. E assim como a SIC não é de Chapecó, né, Chapecó não é só de Santa Catarina, isso está muito claro porque a gente falou. E as portas do mundo, elas estão abertas e elas dependem das conexões que a gente gera. E aqui, com toda certeza, a gente vai gerar muita conexão através dessas duas missões. Pessoal, obrigado pela presença, pela participação, para todo mundo que acompanhou, muito obrigado. Para não ficar de fora de todas as iniciativas, das missões também, para não perder as próximas oportunidades, acompanhe, nos siga nas redes sociais, em todos os canais, @ACI Chapecó, pelo nosso site acichapecó.com.br e também pelo telefone 3321-2800. Você pode solicitar a inserção do teu número, do teu contato nos grupos de WhatsApp da entidade, que são segmentados por nicho de atuação. E, brevemente, agradecer, é extremamente importante o apoio e a participação, a vinculação dos nossos parceiros e patrocinadores institucionais, Aurora Coop, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, Dax Inteligência Imobiliária e Dome Consultoria Empresarial. A gente volta no mês que vem trazendo mais novidades e mais informações para vocês. Até breve.